Olá pessoal, aqui é o professor André Valente do canal As Línguas da Gente. Hoje é 7 de setembro e nós vamos falar sobre o hino da independência do Brasil. Então, roda a vinheta e vamos para o nosso vídeo. Bom pessoal, vamos lá, né? 7 de setembro, dia da independência, né? E precisamos conhecer aí o nosso hino da independência, né? Mas antes disso, se você gosta desse conteúdo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, ativa a sinetinha para você receber as notificações, tá? E para ajudar a gente também, para dizer aí pro YouTube aí que você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos falar do hino da independência. Para começar, ele foi publicado no dia 16 de agosto de 1822. A autoria da letra dele é de Evaristo Ferreira da Veiga, né? Que era um jornalista e era também poeta, né? Daquele período, escreveu muitas outras coisas, enfim, tá? 16 de agosto de 1822, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Né? A independência acontece em 7 de setembro. Movimentos separatistas, movimentos que pregavam essa independência já vinham acontecendo, né? Lá atrás a gente teve lá, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que já pedia essa separação. Já havia esses movimentos e o Evaristo da Veiga então escreve, né, esse poema, tá? Que naquele momento foi intitulado como Hino Constitucional Brasiliense. Sobre o termo brasiliense, é porque naquele momento ainda existia uma certa confusão aí, né, entre chamar de brasileiro ou de brasiliense, brasiliano, né, tudo que era típico do Brasil. Tá? E aí o poema foi publicado no jornal, muita gente ficou sabendo, chamou atenção, os versos chamaram atenção. Né? E aí acabaram chegando, né, na mão de um maestro da época, que é o maestro Marcos Antônio Fonseca Portugal, ou simplesmente Marcos Portugal, foi quem compôs a primeira melodia para esse hino. Vem a independência, Dom Pedro se torna imperador e 2 anos depois, 1824, Dom Pedro I, que tinha uma ótima formação musical, né, por conta da sua própria origem, inclusive o próprio Marcos Portugal tinha sido um dos seus professores, né, de música e tal, e aí ele acabou compondo uma nova melodia para o hino, que naquele momento passa a ser chamado de hino da independência. Tá? E esse hino, né, ele passa a ser o símbolo do Brasil. Então a gente pode dizer que, de certa maneira, que foi o primeiro hino nacional do Brasil. Né? E isso vai até 1831. Em 1831, com a abdicação de Dom Pedro, né, esse hino meio que perde um pouco aí do prestígio. Não querem mais executar esse hino que lembrava Dom Pedro, né, que quando abdicou estava com a popularidade super baixa por ser autoritário, né, enfim. E aí o hino foi meio que deixado de lado e só em 1922, centenário justamente da independência e da escrita desse hino, é que ele foi retomado. Porém, foi retomado com a melodia anterior, com a melodia do Marcos Portugal. Tá? E só mesmo durante o governo Vargas, tá? Sob a administração ali de Gustavo Capanema, que era o ministro da Saúde e da Educação na época, tá? Que ele solicitou ao Heitor Villa-Lobos. O Heitor Villa-Lobos era responsável aí por organizar os hinos nacionais dentro daquele projeto nacionalista de Vargas, né? E aí o Heitor Villa-Lobos oficializa, né, então, o hino da independência com a melodia do Dom Pedro I, que é esse que a gente conhece até os dias de hoje, com essa melodia e com a letra que não foi modificada. Agora vamos para a análise da letra desse hino, né? Bom, vamos falar primeiro da forma dele, da estrutura, tá? O hino é composto por 4 estrofes, e cada estrofe é seguida do estribilho, que é aquele famoso estribilho, né? Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então, esse é o estribilho que vai se repetir ao final de cada estrofe, tá? Então, são 4 estrofes regulares, 4 quadras, né? Estrofes com 4 versos,
tá? E não só a quantidade de versos é regular, mas também as medidas são regulares, tá? Então são versos redondilhas maiores. O que quer dizer isso, né? São versos de 7 sílabas poéticas, tá? Você pode contar aí, né? Então, olha só, presta atenção que vai aparecer aí para você a separação das sílabas e a contagem. Acompanha aqui comigo, ó. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. A rima também tem uma regularidade, tá? Todas as estrofes vão ter a mesma estrutura de rima, que é os 3 primeiros versos são versos que não rimam entre si, e o 4º verso vai sempre rimar com o segundo. Por quê? Porque o último verso de cada estrofe termina com a palavra Brasil, de todas as estrofes. Então o que vai acontecer é que o segundo verso sempre vai rimar com a palavra Brasil, né? Então a gente tem lá na primeira estrofe, ver contente a mãe gentil, e no final, no horizonte do Brasil. Depois a gente tem longe vá temor serviu no estribilho, ou morrer pelo Brasil, tá? Então todas as estrofes vão terminar com a palavra Brasil. Olha a genialidade do poeta, né? De colocar o Brasil como último grito de cada estrofe, né? O esquema de rima vai ser sempre esse, né? 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Tá? Então vamos analisar a letra aí, né? Olha só. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Tá? Então já começa aí com uma segunda pessoa do plural, vós, né? Ou seja, esse eu lírico está falando com alguém. E com quem que esse eu lírico está falando? Bom, quem é que está falando nesse eu lírico e com quem esse eu lírico está falando, tá? O eu lírico que está falando é que lembra conhecido. A gente não sabe exatamente quem é. É só uma voz mesmo. Tá? Agora, essa voz fala com os brasileiros, né? Então, já podeis da pátria filhos. Tem uma inversão aqui que é chamada de hipérbato, né? Que é essa inversão mais radical, que quebra toda a estrutura da frase. Se a gente fosse reorganizar essa primeira estrofe, ela ficaria assim: filhos da pátria, já podeis ver a mãe gentil contente. A liberdade já raiou no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Então a liberdade já é uma realidade nesse poema. Então veja como estava forte esse sentimento de separação. E vem o estribilho, né? Brava gente brasileira, então uma exaltação do povo brasileiro, né? Da sua coragem, da sua bravura. Longe vá temor servil, né? Então o temor, o medo, né? Servil, o medo que nos colocava como servis, como servos de Portugal. Então que esse medo vá longe, vá embora, por causa da brava gente brasileira. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Né? Então, ou a pátria fica livre, ou esse povo brasileiro, esses filhos da pátria vão lutar até a morte pela independência. Então tem uma coisa aqui de um sentimento de luta. Tá? E aí continua. Né? Os grilhões que nos forjava da perfídia astuto ardil. Vamos lá, grilhões. Grilhões, algemas, né? Então, os grilhões que nos forjava da perfídia astuto ardil. Astuto seria a inteligência, a esperteza, né? Seria essa esperteza, essas artimanhas. Ardil é artimanha, né? Então, tá falando aqui dos portugueses mesmo, que forjavam a traição ao povo brasileiro. Então, naquele momento, já havia um forte sentimento nacionalista, né? Essa ideia de que Brasil e Portugal já não eram mais a mesma coisa. Então, quem continuava sustentando essa união entre Brasil e Portugal era visto já como traidor dessa pátria. Houve mão mais poderosa, né? Então, houve mão mais poderosa, uma mão mais poderosa surgiu pela independência, né? E zombou deles o Brasil. Então, as mãos do Brasil. Reparem que aqui a gente tem uma outra figura de linguagem que é a personificação, né? Ou prosopopeia. O Brasil é personificado. O Brasil é o próprio herói aqui. Tá? Então, reparem que há
uma ideia, né, de que os filhos da pátria e a pátria são uma coisa só. É bem o sentimento nacionalista mesmo, tá? E aí vem o estribilho de novo, e aí vem a próxima estrofe que diz: não temais ímpias falanges. A palavra ímpio significa o quê? Ímpio é o oposto de pio, né? Pio significa puro, né? Piedoso, originalmente é piedoso, vai dar origem à palavra piedade, né? Então a piedade é a característica de quem é pio, de quem é puro, de quem é bondoso, né? É uma ideia muito ligada à religiosidade cristã. Então a Bíblia aparece muito, foi traduzida, muitas palavras foram traduzidas como os ímpios, aqueles que não creem, aqueles que não têm fé, que não compactuam da mesma fé, tá? Então as ímpias falanges são tanto os opositores da independência, porque, né, não foi um processo tranquilo, havia aqueles que eram conservadores na época, né, e que defendiam a aliança com Portugal ainda, que o Brasil tinha que continuar como uma colônia portuguesa, né? Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Então aqui é muito parecido com aquela ideia que está no hino nacional, né? Verás que um filho teu não foge à luta. Então a ideia de que vossos peitos, vossos braços, né, que vão resistir, que vão lutar pelo Brasil, vão proteger o Brasil, né, como muralhas, né? São muralhas do Brasil, é a fortaleza do Brasil, tá? De novo o estribilho e a última estrofe aí que diz: parabéns, ó brasileiro. E é muito interessante aqui esse singular, né? Esse brasileiro no singular traz muito essa ideia de um corpo único, né? É uma figura de linguagem, isso aqui é uma metonímia, né? De você tomar o plural pelo singular, né? E para dar a ideia de formar uma unidade. Tá? Então aqui é isso, parabéns, ó brasileiro, né? Tem uma outra figura aqui, né, que é a apóstrofe. A apóstrofe é essa evocação, né? Ó brasileiro, né? Que vai aparecer em vários momentos do poema, mas aquele é mais forte, né? Chama mais atenção, tá? Que é o uso do vocativo, né? Ó brasileiro, está chamando, evocando aí o brasileiro, tá? Já com garbo varonil. Garbo seria elegância, postura, né? E varonil é viril. Varonil está relacionado à força masculina, né? A força do homem, a virilidade. Tá? O universo entre as nações resplandece a do Brasil. Aqui na última estrofe, nos dois últimos versos, a gente tem uma figura de linguagem que é a anáfora, que é a retomada. Tá? Se a gente não prestar muita atenção aqui, a gente não consegue interpretar, que é o quê? Olha só, do universo entre as nações resplandece a do Brasil. Mas resplandece o que do Brasil? Né? A o quê? Aí a gente tem que olhar para o contexto. O contexto diz o seguinte: do universo entre as nações. Tem a inversão, né? Então, entre as nações do universo, a do Brasil resplandece. A o quê? A nação do Brasil. Né? E a ideia de nação aí, a ideia de um povo unido em torno de uma cultura, de uma língua, de uma identidade, de uma origem. Então a ideia de nação, ela traz essa força, né? Essa ideia de uma unidade mesmo, de uma unificação. Tá? Então é isso. Esse é o hino da independência do Brasil. E no 7 de setembro é momento da gente lembrar que o Brasil precisa continuar sendo um país independente, né? Que o Brasil, que precisa prevalecer o sentimento de independência política. Precisamos lutar pela nossa independência econômica, pela nossa independência cultural. Nós somos um povo que temos uma cultura, na verdade temos muitas culturas. Precisamos lutar pela democracia, mesmo que ela tenha problemas, ela ainda é o regime que nos permite trabalharmos por um país melhor, por uma vida melhor, por uma realidade melhor para o nosso povo. Então esse era o recado que eu queria deixar aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado. Olha aí, curte esse nosso vídeo, deixa o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, tá? Aqui é isso, né? Eu gosto da participação de vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo.